crianças, jovens e adultos fortes. Aí chega aquela jovem até a mim com o cabelo bem pranchado, escovado, morena, louvado seja Deus, uma pele bonita, e também com a sua sobrancelha feita. Não era sobrancelha, era aquele que, como o pessoal chama de henna, né? Bem feitinha, né? Ela olhava para mim e eu dizia, mas quem é você? Ela olhava para mim e eu dizia, quem é que é você? E ela dizia, quem sou eu? Aí ela dava aquela gargalhada. Ela dizia, fala! Olhe para mim e diga, cruz credo. Ela falava assim para mim, olhe para mim, não é assim que você fala? Diga para mim, cruz credo. Aí eu falei, tá repreendida em nome de Jesus. Quando eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, aí eu vi, chegava aquele ser horrível e pegava na mão dela. E ali ela se declarava e dizia, eu vim parar nesse lugar. E aquele ser, como diz, impulsionava ela, fala tudo para ela. Eu dizia, por que você veio parar aqui? Ela dizia, aí ela virava as costas para mim e mostrava o seu lindo, enorme cabelo, tão enorme, bem escovado, bem pranchado. E depois ela olhava, louvado seja Deus, para mim, e mostrava a sua sobrancelha bem feitinha, né? Aquele henna, eu via bem, eu acho que é henna que chama. E a sobrancelha dela bem feita. E ela dizia, eu vim parar aqui. Aí aquele semblante tão bonito para o mundo, mas para Deus tornava uma coisa horrível. Ela dizia, parei nesse lugar. Um lugar, gente, vou descrever o lugar. Um lugar sombrio. A cor era cinza, uma cor de cinza. Um lugar muito horrível. Um lugar sem vida. Um lugar sofredor. Meu Deus. Um lugar sofredor. Um lugar tão ruim, meu Deus do céu. Um lugar horrível, horrível, horrível. E aquela jovem chorava e dizia pra mim assim, eu vim parar aqui, eu não tive direito da salvação, não tive direito, porque pra mim tudo era normal. Eu dizia, você foi evangélica? Ela dizia, sim, fui crente há muito tempo. Mas como diz que tudo é normal, não nada a ver essas coisas, não tem nada a ver não. Eu acreditei e não dei ouvido e hoje eu estou aqui. Quando antes aquela jovem nem bem terminava de falar, chegou um adolescente até a mim, um menino, e ele disse assim para mim, olha eu aqui também. Eu falei, mas quem que é você? Ele disse, eu sou um adolescente. Dá pra me ver a fisionomia, do tamanho dele. Eu dizia, mas por que você tá aqui? Você também? Ele dizia, eu não conheço esse menino. Ou seja, esse adolescente, ele dizia assim, eu tô aqui porque meus pais diziam que, e pra mim, e aonde eu congregava também, eles falavam pra mim que não tem nada a ver uso de bermuda, jogar bola, não tem nada a ver essas coisas. E olha onde eu vim parar, irmã. E aí aquele menino chorava. Ele dizia, olha onde eu vim parar, irmã, com aquela voz tão triste. E de repente, irmãos, ali eu comecei a ver mais pessoas chegando. Como eu falei no início, eu vi uma criança, mas assim, pelo o tamanho dela, não a criança assim, ela tinha mais do que 7 anos de idade. Aquela criança também estava ali. E eu perguntava, por que você está aqui também? Você é uma criança. Eu dizia, meu Deus, mas como é que pode uma criança nesse lugar? Irmãos, eu confesso que eu
Eu vou praticamente contar esse sonho todo chorando, porque tá difícil para mim. Pela misericórdia do Senhor, eu sou coordenadora do grupo de jovens, de adolescente e criança. E o que mais me machuca é isso daí. E aquele jovem, aquela criança, olhou para mim e disse: tia, me ajuda, tia. Eu parei nesse lugar, tia. Eu falei: mas será possível? O que você fez para você vir parar aqui? Irmão, nesse momento que eu falava com aquela criança, chegou um demônio e ele dizia assim. Aquele demônio falava assim: desculpe, irmão, não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir terminar de falar tudo. Ele dizia: tia, eu vim parar aqui, tia. Ele dizia que não tinha nada a ver, não tinha nada, não tinha nada a ver, tinha as coisas que eu via, que eu assistia, que eu fazia, tia. Eles quem? Eu dizia pra ele, eles quem? Ele dizia: tanto pastor das igrejas, tia. Ele dizia que não tem nada a ver, nada, tia. Eu podia fazer tudo. Como criança, então, eu podia brincar, assistir tudo que eu queria, tia. Irmãos, ali eu começava a chorar, e chorava, e chorava. Irmãos, eu chorava tanto. E meu coração rasgava ali de dor, aquele lugar terrível, aquele lugar horrível. Me perdoe, irmãos, em nome de Jesus, você que está ouvindo esse áudio. Jesus está voltando e a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí eu entro dentro de um quarto escuro, bagunçado. E ali tinha muitas pessoas, eu vi ali muitas pessoas, incluindo eu vi o demônio no meio daquelas pessoas. E ali as pessoas começavam a falar e lamentar. As lamentações eram muito grandes, o choro, a tristeza, a dor, a desolação era muito grande. Eu dizia assim: mas por que tanta mulher aqui? Por que tanta mulher? Tinha homem, sim, mas era mais mulheres. Eu sou mulher, gente. E não tinha outra explicação. A explicação era porque, por motivo de usar tudo que quer, fazer tudo que quer. E aquele demônio dizia assim: eu enganei a muitos. Eu enganei elas, enganava os pastores dela, enganava. Dizia dessa forma, enganava. Eu enganava mesmo e dizia que era mentira, que elas podiam usar tudo que elas queriam. E agora elas estão aqui comigo e rachava na risada. Gente, é triste. Eu vi, gente, uma pessoa que eu conheço. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não vou falar, essa pessoa não tá mais entre nós, mas eu vi aquela pessoa naquele lugar de tormento. Tem pessoas que me dizem assim: eu acho que quando a pessoa morre, a pessoa fica no lugar parado. Se for crente, fica no lugar parado. Se for católico, fica no lugar parado. Se for crente desconcertado, não interessa, mas vai ficar naquele lugar paradinho sem sofrimento. É mentira. É mentira, porque me faz lembrar daquela passagem bíblica que a gente vai ler ali. Então, eu acredito que tem respaldo bíblico, sim, para isso.
Porque lembra do rico e Lázaro? Um foi para o seio de Abraão, onde eu acredito que, como já ouvi pessoas que estudou a Bíblia mais do que eu, interpretou bem ali, ensinando, dizendo que o seio de Abraão é um lugar de descanso para os cristãos aguardar o dia, aleluia, da vinda do Senhor Jesus Cristo, qual o Senhor vai dizer: venha, bendito de meu Pai, venha aqui para a direita. E aquelas pessoas que estão no lugar de tormento, como o Lázaro foi, né, para o lugar, para o seio de Abraão, perdoa, irmão, se eu falei ao contrário, e o rico foi para o lugar de tormento. Então, o Senhor dirá: apartai de mim que eu não te conheço. Então, eu acredito sim, que o sofrimento já começa assim que a pessoa tem seu espírito retirado do seu corpo, e que dessa sepultura ali não pode mais louvar o Senhor, está em Salmo. Não tem como louvar mais a Deus. E o tormento começa ali. Eu acredito que a pessoa, estudando sobre aquele texto do rico e Lázaro, aquela parábola, não que eu tô dizendo assim, morreu, já tô dizendo que a pessoa foi para lá, não, mas foi triste demais o que eu vi, parecia real, e eu me jogava ali para tentar sair daquele lugar, e eu não conseguia sair, enquanto não vi até a última pessoa. E aí ele foi chegando, pessoas ali, e ali apareceu o principal, que eu queria falar com ele. Sempre eu vejo, quando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me mostra o Senhor tem mostrado em sonhos, revelações, ou seja, em visões, sonhos, visões. Sempre eu vejo esse homem, e eu me confundia muito. Aí se refere, vou abreviar aqui que está em 23 minutos, se refere a os falsos profetas. Quando eu pensava que eu saía correndo de um lado e outro e procurando uma pessoa ali, eu dizia: esse aqui tá bem vestido. Eu vi muitas pessoas bem vestidas, homens bem vestidos, todo em palito usado, como diz, tudo vestido, tudo, mas estava naquele lugar obscuro, naquele lugar de tormento. E eu dizia: meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo, não acredito no que eu estou vendo. Até que chegou aquela mulher. Ela se apareceu para mim, se apresentou para mim, toda daquele jeito, gente. Só Jesus tendo misericórdia. Ela disse: eu amo as coisas, eu amo as pessoas que usam essas coisas, eu amo. Eu dizia: mas quem que é você? Ela dava suas gargalhadas. E ela dizia: engano muitas pessoas, muitos estão sendo enganados, porque eu vou trazer para este lugar. E eu disse: você não vai trazer essas pessoas para este lugar. Ela dizia: já tem muitos aqui, vou trazer muito mais. E ela dizia para mim: você não vai impedir, não vai impedir. Eu falei: me responde, o que é que vai trazer muitos para cá? E ela começou a dizer: a vaidade, a mentira. Foi, irmãos, eu vi isso daí, ouvi e vi. A mentira, a vaidade, o adultério, a fofoca, o disse-me-disse, a contenda. E começou, e era lista enorme. Aí ela começou a falar tudo. Ela dizia o ódio no coração. Eu dizia: mas por que você está falando isso? Ela dizia: eu tenho a autoridade para ter que falar, vou ter que falar tudo. Ela dizia: a luxúria, o amor ao dinheiro,
o amor às coisas materiais. Eu dizia assim, mas como assim amor, dinheiro? A gente precisa de dinheiro. Não, irmãos, que eu tenho amor a dinheiro. Eu fazia mesmo pergunta, daquelas perguntas bem... que eu queria tirar todas as dúvidas. E ela dizia, pessoas que amam mais o dinheiro do que aquela pessoa. Ela não dava o nome da pessoa, pois essa pessoa que ela se referia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela disse, roupas. E aí ela dava risada, aquelas gargalhadas horrendas. Roupas de todo tipo. Aqui tem, e eu vou trazer muitas para cá. Eu dizia, por que tem mais mulher do que homem? Olha a minha pergunta. Ela dizia, porque é mais fácil de enganar as mulheres. Aí ela começou, batom, brinco, pinturas, maquiagem, cabelos alisados, cabelos pranchados, cabelo escovado, cabelos cortados, já paradas as pontas. E ela começou com aquela lista. Aí eu dizia assim, mas... Eu dizia, e as roupas? Ela dizia, sim, as roupas também, decentes. Vem parar tudo neste lugar, morará comigo. Eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. Irmão, oh glória a Deus, obrigado Senhor, pelo Senhor me lembrar aqui. Aí vinha aquele monte querendo tocar em mim. Quando vinha para tocar em mim, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Porque eu recebi aquela voz que falou assim no meu ouvido. Quando qualquer um dessas pessoas querer se aproximar para tocar em você, filha, diga assim, o sangue de Jesus tem poder. Então, aí ela falava e queria tocar em mim. E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele se afastava, não conseguia tocar em mim. Quando vinha para tocar aquela outra pessoa, era muita gente, eu vinha mesmo aí, eles faziam até assim um jeito de, tipo, como eu vou falar assim, um grupo, bem mesmo, um grupo bem grande mesmo, assim, para querer vir tudo sobre mim, com as mãos estendidas para tocar em mim, na minha carne. Mas quando eles vinham, imediatamente parece que eu não sei qual a velocidade que eu virava rapidamente, porque eles vinham atrás de mim, dos lados, à frente, de todos os lados. Eu via eles querendo tocar em mim e eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, e voltava as perguntas. E aqueles demônios, né, em forma de gente, apesar que estava tudo misturado, gente e demônios ao mesmo tempo, eles que tinham que falar comigo, falar tudo que levaria, ou seja, que vai levar para o inferno. É duro, mas irmãos, irmãs, jovens, criança que eu tô falando, que já entende o que é certo e o que é errado. Cuidado com jogo de celular que não agrada a Deus. Cuidado, jovens, cuidado com a vaidade, jovens, acorda. Mulheres, homens, pastores, desperta. Missionários, missionárias, acorda, gente, Jesus está voltando. Naquele momento eu vi aquele homem entrando. Quando foi a entrada daquele homem naquele lugar, tudo que estava perto de mim, aquela multidão de demônios que eu vi, eu tinha como saber quem eram as pessoas e quem era o demônio. E quando aquele homem foi se aproximando, oh glória a Deus, cheio de autoridade, eles foram se afastando. Aquele homem pegou na minha mão e disse assim para mim, agora vocês vão entender, filha, você vai contar tudo que viu e tudo que ouviu aqui nesse lugar, para que aonde chegar a tua voz, muitos vão acreditar, muitos não vão crer. Aqueles que acreditarem e me obedecerem, esse já tem o seu lugar lá no céu. Porque muitos estão dizendo, filha, aqui já está com sua morada garantida, de qualquer jeito, fazendo tudo o que quer, mas eles estão completamente enganados. Tem que se consertar, filha, porque a santificação é no corpo, na alma e no espírito.
E lá no meu reino não entrará bagagem deste mundo. Muitos estão pensando que vai entrar de qualquer jeito, mas não vai, filha, vai se enganar. Então, avisa meu povo para se despertar, porque o meu tempo é chegado e está muito perto. Muitas coisas vão acontecer, farei eu com que muitas coisas aconteçam em rápido tempo, para que tudo se cumpra em rápido tempo, para mim buscar a minha igreja, para eu ir buscar os meus escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E ele olhava para mim e perguntava, fazia uma pergunta: não estás na minha palavra? Eu dizia, sim, Senhor, está na tua palavra. Irmãos, aquele homem falava comigo e eu me arrepiava, aquele arrepio gostoso. Naquele momento eu só senti o refrigério na minha alma, daquele calor encardecente, aquele lugar esquisito. Foi quando aquele homem chegou até mim e conversava comigo. Aleluia, Jesus, sua voz era mansa, humilde, aleluia. E ele olhava para aquelas pessoas que já não tinha mais o que fazer, e ele só balançava a cabeça e dizia, filha, fala depressa, você vai falar. E eu falei, Senhor, mas muito não vai acreditar. E vai até dizer que eu tô louca, eu tô delirando, eu tô fazendo isso. Eu comecei a falar com ele e dizia, filha, não importa, fale. E aí ele pegou na minha mão e disse assim, louve ao meu nome. E eu dizia, Senhor, ultimamente eu não tô tendo força para te louvar. E ele dizia, filha, louve meu nome. Louve o meu nome. Eu dizia, mas Senhor, eu estou muito enferma. Ele dizia, louve o meu nome. Louve o meu nome. E dizia essas palavras e foi saindo, filha. Louve o meu nome. E conte tudo que você viu e ouviu. Irmãos, eu fui levantando aqui do sofá e procurava o meu fôlego, a minha respiração, e não tinha. Eu não encontrava a respiração. Eu dizia, meu Deus do céu, cadê a minha respiração, Senhor? Eu já estava, irmãos, pisando aqui no meu chão aqui, pisando aqui, como diz a gente baiano chama chão, pisando aqui nesse lugar da minha casa aqui, no piso, para os irmãos entenderem, no piso da minha casa. Eu procurando ar para respirar. E foi aos pouquinhos que ele foi liberando. Meu ar estava preso. Praticamente, eu pensei que eu não voltaria mais. Eu pensei que eu estava morta, mas era apenas um despertamento que Deus me deu. Aleluia, Jesus. E aos poucos ele foi liberando o meu fôlego de vida, a minha respiração. Os meus pulmões foi enchendo. E aos poucos, eu aqui, só estou eu e Jesus nesse exato momento contando para vocês aqui. Mas eu pensei ali, naquele momento, quando eu estava naquele lugar, eu pensei que eu não voltaria mais. Mas glória a Jesus, eu estou aqui para contar. Então, irmãos, eu quero finalizar dizendo, Jesus está voltando. É duro, irmã, minha querida irmã, meu querido irmão, jovens. Deixa eu falar para vocês, para de tanta incredulidade. Como disse o Senhor, aleluia, para Tomé, seja crentes, mas não seja incrédulo. Gente, para, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E nem todos que dirão, Senhor, Senhor. Nem todos que dirão Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não entra. Há respaldo bíblico, irmã, para tudo que a irmã viu? Sim. 1 João. Vai lá em João, no capítulo de número 3, se eu não me engano. Lá depois já finalizando tudo, lá depois de os últimos, já chegando quase em Apocalipse. Porque eu tô sem a Bíblia aqui para mostrar para vocês. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, olha só, não ameja o mundo nem o que no mundo há. Deixa eu pegar a Bíblia porque fica mais fácil, porque eu não quero passar alguma coisa aqui para depois alguém dizer, mas eu fui procurar e não encontrei. Então, irmãos, como tão certo que vive o nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, eu vou provar para vocês que sim, que há respaldo bíblico sim, em tudo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me mostrou, não porque eu sou santa, não é por causa disso não. Esse despertamento é para mim também, serviu para mim e para todos. Amém? Então vamos lá. Louvado seja Deus. João, 1 João, capítulo 3, verso 3, que diz assim: a busca da santidade. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Pastores relaxados, que têm ensinado maus as suas ovelhas, têm conduzido maus os seus rebanhos. Ai de ti, pastores, pregadores, que têm ensinado que a santidade, vocês dizem que a santidade não é isso. A santidade, sim, é isso também. Vocês distorcem o contexto da palavra de Deus para enganar muitos.